Oi pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre um caso de uso de utilização de type generics aqui no ambiente JavaScript. E dessa vez eu vou começar desenvolvendo aqui um exemplo bem prático que todo mundo vê no dia a dia. A gente tem normalmente expost, const, get users, que é uma função simples de retornar uma lista de usuários. Eu também posso criar aqui um export, const, get post não, é post user, que é uma função de cadastrar um novo usuário. Aqui ele deu esse autocomplete, a gente vai mudar aqui um pouquinho a estrutura. Normalmente a galera cria desse jeito aqui, await, opa, await, axios. Fica aí uma aula de como consumir a API também. Axios.get, diz placeholder user, await, axios.get. Falta botar o async aqui. Ele vai dar um post aqui em user, só que eu vou mandar um body desse pontos pode ser n por enquanto aqui. E a gente vai poder botar. Só um segundo. Faltou só uma vírgula aqui. Body, né? Pronto. Aqui ele está reclamando da tipagem, mas a gente já vê isso. Então, esse é um caso bem comum, que muita gente faz, ainda mais quando está começando. Você pode estar fazendo com function, com random function e tudo mais, mas você vai provavelmente alguma hora acabar fazendo uma requisição desse jeito, ou aqui, ou até dentro do componente e tudo mais. E eu queria apenas elaborar um pouco, ser um pouco criativo e talvez trazer uma solução um pouco diferente para esse tipo de situação. Uma abordagem diferente, já primeiramente que eu faria, seria que a gente pode ver aqui no Axios que o retorno desses caras, ele não está sendo tipado. Então a gente pode começar criando um retorno, né? Então, por exemplo, aqui no Get, se eu for lá no Browser API, eu não estou compartilhando tela aqui agora, mas ele me gera um log bem grande. É praticamente isso aqui que ele me gera, uma lista de usuários. Dá uma olhada. Então eu posso chegar aqui no codenho e falar converta para uma interface TS. Ele vai rapidinho converter para mim. Alt A. E aqui eu tenho minha interface de usuário. E a gente pode deixar ela um pouquinho mais organizada. Talvez user, como esse aqui é apenas um get, pode ser, sei lá, user response DTO. Um, user response DTO. E agora aqui está tipado, eu posso também colocar aqui promise user response DTO. Tá. Deixa eu ver aqui qual é o problema. Response DTO Axios Response. Data.data, beleza. Result. Pronto. Aqui você tem que dar uma adaptada no código. Mas agora ele já tem configurado o tipo de resposta. Isso aqui já deixa o código muito mais limpo. Eu vou deixar esse cara de lado um pouquinho, depois a gente pode trabalhar nele. Mas beleza. Só que, cara, eu ainda não estou satisfeito com essa estrutura. Porque eu vou ter que muitas vezes, dependendo do caso, eu vou ter que aumentar a quantidade de parâmetros aqui. Por exemplo, eu teria que passar um header aqui. Um header pode ser uma rede string. E aí eu teria que configurar aqui para ele receber o header. Aqui, ó, access request, header, authorization e tudo mais. Eu teria que ficar trabalhando desse jeito. E desse jeito acaba sendo um pouco complicado, porque a gente ia ter que ficar criando várias funções e cada função ia ter que ter sua configuraçãozinha ou passar o parâmetro de um certo jeito específico. E isso acaba sendo meio chato. Então eu vou apagar tudo isso aqui e a gente vai começar a desenvolver, elaborar um pouquinho mais isso. Então, em vez de eu ter uma função, eu gosto sinceramente de criar classes. Então, onde eu posso, eu coloco classe. Então, a gente pode ter user service. Esse user service, ele pode ter aqui talvez uma instância de Axios. Como é que eu crio uma instância de Axios? É Axios. Ponto. Só um segundo, eu tenho um exemplo aqui. Aqui.
Com isso aqui eu consigo criar uma interface do Axis, apontando para alguma API. Aqui no caso eu não tenho nenhuma API aqui conectada, mas se você tivesse sua env configurada, você teria API para apontar. E aqui dentro, deixa eu só pegar aqui a implementação. Eu podia injetar diretamente, né? Só um segundo. Eu posso pegar e fazer isso daqui. Olha só. Então, aqui dentro eu já poderia começar a desenvolver meu sistema de uma maneira mais legal. Por exemplo, uh, Axio, quer dizer, é, async get users no plural, né? Então aqui retornaria isso daqui. O meu aqui no lugar da minha API eu colocaria JSON placeholder. Aqui tá certinho? User, deixa eu ver se o URL tá certo. Não que eu nunca vou testar, né, mas tá certo em si. Aqui eu posso também mapear a tipagem de retorno e salvar o response. Então, dá uma olhada só aqui, como ficou bem mais legal. Isso aqui tudo claro, ficaria em seu arquivo separado, teria um arquivo para classe, teria um arquivo para o Axios, teria um arquivo para tipagem e tudo mais. Beleza. Como é que eu consigo melhorar mais ainda aqui? Ah, Matheus, não tá bom isso? Cara, não tá bom. Pensa que isso aqui ainda ele teria muita dependência no futuro. Então, pensa em uma aplicação prática para isso depois. Então, vamos dizer assim, eu tenho um projeto que tem Firebase. Então, eu poderia isso aqui na verdade estaria private, né? Aqui eu pegaria e teria um private, sei lá, é, Firebase Alpha. Esse projeto não tem Firebase aqui instalado. Firebase Alpha eu vou criar vou colocar como string, né? Mas é só de exemplo aqui. Firebase Alpha ele vai ser um N, já que eu não tenho Firebase instalado. This.Firebase Alpha igual a nulo. Eu poderia instanciar aqui o meu Firebase Alpha a partir de uma configuração de Alpha separada do Firebase. Como eu não tenho aqui instalado, eu não vou me adentrar nisso. Mas eu poderia fazer vários tipos de configurações diferentes além disso. Então eu poderia ir escalando. Eu tenho meu Firebase Alpha, eu tenho meu Private Token. Cadê? Token. Tenho meu Private Refresh Token. E aí por diante, né? Iria de você. No caso, como eu não tenho, eu vou matar isso daqui. Então, como é que eu faria isso daqui? Eu criaria primeiramente uma classe para servir de pai para todas as minhas requisições que viriam do back-end. Então, em geral, eu teria uma classe, sei lá, pode ser back-end API Service, e ela teria um construtor bem simples, né? O construtor, ele receberia uma API, pode ser uma Axis Instance, que aí eu poderia ter uma classe para cada API que eu tenho. Então, esse cara teria isso daqui. Então, essa lógica eu já jogaria para cá. E aqui eu injetaria essa dependência. This.api. Então, desse jeito aqui eu tenho um serviço, que é um serviço genérico, que recebe uma instância de Axis. Então pode ser uma instância de Axis para vários tipos de API e serviços diferentes. Vai do seu caso, vai da sua usabilidade, vai da sua demanda, do que você vai consumir, se vai ser com Axis ou outro tipo de requisição. Então, nesse caso aqui eu já poderia até ir um pouco mais além e começar a fazer as requisições de uma maneira mais automatizada. Por exemplo, eu quero que no meu services eu possa fazer um get de uma forma mais limpa do que ter que montar tudo, etc. Então eu faria o que? Um protect, assim que get t. Aí que já começa a parte do step generic. T response, URL, dois pontos string e talvez um header. Header dois pontos, a gente pode dar um record string. Beleza. Aí aqui o resultado disso daqui seria uma promise, claro, né? Uma promise do tipo API response. Na verdade, eu não tenho um API response aqui, né? Normalmente eu gosto de ter um API response, que normalmente eu faço um objeto assim desse jeito, que é bem genérico. Eu peguei aqui todo o projeto que eu tenho, pronto. Que seria um padrãozão de API. Eu teria tanto status, message data, que daria para controlar a partir de outro serviço, criar middles e tudo mais. Eu vou matar esse API response aqui. Não vamos trazer ele. Vamos trazer logo o tipo de retorno. T response. Vai retornar direto ele sem passar por nenhum filtro. Então, beleza.
E agora com isso daqui pronto, eu faço o quê? Aqui tá faltando. A função foi declarada. Tá, faltava só implementar. Então, beleza. Deixa eu dar um export aqui para de reclamar. Aqui, agora eu tenho uma abstração de get. Pô, Matheus, mas isso aqui é a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Você não está aumentando a complexidade? De novo, vai ter casos e casos onde você vai precisar abstrair certas coisas. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando com Firebase, eu poderia ter uma instância do Firebase aqui e poderia ter uma função, sei lá, é, private. Porque isso aqui está indentado errado. Pronto. Private get Firebase auth token. E aqui a gente simularia, né? Lógica do Firebase. Lógica para coletar o token do Firebase. E aqui dentro a gente retornaria o token. Aí, é, meu token super secreto. E aqui retornaria o seu token do Firebase com toda a configuração do Firebase e tudo mais. E aí a gente ia precisar usar esse token em toda a request da API. Então poderia dar aqui const get Firebase token igual a this.getFirebase token. Ele vai me retornar uma string, né? E aí, por ventura, eu já posso pegar e fazer isso daqui. Aqui no meu header, eu poderia estar passando ponto header. E aqui authorization better get Firebase token. E aqui a gente já tem uma abstração. Como é que eu vou usar isso? Então, como é que isso aqui vai entrar em todas as minhas requisições? A gente vai lá no meu user service. Só um segundo. Aqui no user service, eu vou dar um extends backend API service. E ele já começa a estourar um monte de coisa aqui, já que eu não preciso mais disso, nem disso aqui, já que já está vindo estendido do pai, do backend. E aqui dentro eu não preciso mais ter essa dependência do meu Axios, da minha instância do Axios. Agora eu posso só chamar this.get e continuar meu código aqui. Const users this.get e aí ele vai retornar um user response DTO, um array. Eu não gosto muito de retornar array direto, mas tudo bem. E aqui ele está esperando até duas respostas, né, que é meu URL e meu header. Então aqui eu passaria o URL, que seria users, retornar users. E aqui dentro, ele já faz tudo pra mim. Tá vendo que eu não preciso mais botar o response.data, eu não preciso passar meu token, eu não preciso, tipo, vamos dizer, eu tenho que passar um timestamp, eu tenho que passar uma configuração adicional para minhas requisições. Então, isso aqui já abstrai toda essa lógica de requisições. E eu posso ter, e tipo assim, isso aqui pode melhorar mais ainda, se a gente deixar um pouco mais complexo. Por exemplo, vamos criar um outro caso aqui, seria protected async post. E nesse caso, eu teria que ter t request, t response, né? Aqui ele já monta até pra mim aqui tudo que eu preciso configurar pro meu post. E aqui seria um t request, t response e também teria que ter um header. Deixa eu descomentar isso daqui. A vírgula que está faltando. Poderia ter um header opcional. O header opcional ele entra aqui. Mas eu teria data e URL. O data seria o body, né? Pode ser o body aqui. Fica melhorzinho. E beleza. E aí quando eu quisesse cadastrar um usuário, eu poderia só chegar aqui embaixo e fazer async post user. Opa, força do hábito. Beleza. Aí eu teria que ter um DTO, né? Interface create user DTO. Aí poderia ter id, não, name, dois pontos, string, tá bom, esse DTO aqui, é só um exemplo. Então aqui eu teria o tRequest e o tResponse. Então create user pode ser create user request DTO. E de retorno ele me retorna user response DTO. É um objeto de resposta aqui. Tá massa. Aí aqui eu vou passar meu create user DTO de novo aqui. E meu retorno vai ser esse. Aqui a gente pode fazer um const user, que ele já deu um exemplozinho.
como seria em um padrãozinho REST, né? Deixa eu ver o que tá faltando. Tem alguma coisa que tá errada aqui. Create user DTO. Tá pegando da onde esse cara? Ué, onde ele tá criando? Agora tá certo. Ele tá falando é definido, mas nunca é usado. Mas ele tá sendo usado aqui. Aqui eu vou dar um export. Essa é minha tipagem aqui. Uma coisa do meu ambiente. Mas beleza, aqui você pode ver que você tem um post user que você pode usar em vários lugares diferentes do seu código, que ele já está tipado. Então ele já está recebendo a tipagem da request e do response. E tudo isso aqui está sendo feito aqui na minha classe abstrata do back-end. Isso aqui é uma classe Py, na verdade, né? A gente podia deixar um pouco melhor criando uma classe abstrata. Por mim, eu gosto de ter as classes abstratas. Eu gosto de criar um negócio assim mais próximo do que seria o domínio da implementação. Mas aí já é muito cabeça para o JavaScript. Então a gente pode, sei lá, o Base API Service. E às vezes no seu projeto isso aqui pode ficar um pouco too much, pode ficar um pouco excessivo. Mas eu gosto de fazer. Então, construct, constructor API.axios, deixa-me ver. Aí você pode dar um dis.api e você pode pegar, eu tenho aqui pronto. Eu tenho até todas, na verdade, eu tenho todos os métodos HTTP prontos aqui. Vou colar aqui para você, caso você queira pegar de exemplo. Tá. Aqui são todos os métodos HTTP. Eu acabo colocando esse link para ignorar. Eu gosto de deixar todo mundo bonitinho montado. Eu só vou ter que remover esse API response, porque eu não tenho esse API response aqui nesse código. Vou ter que remover para todos. Removendo aqui. Remover aqui. Aqui. Trabalhinho meio chato, mas de boa. Tudo removido. E agora eu tenho essa classe aqui, abstrata. Eu posso pegar ela. Eu posso pegar ela e já usar aqui no meu backend service. Então ele pode dar um extend abstract class. Então já tem muita coisa que não precisa mais. Por exemplo, aqui eu podia mudar para um super API e passar a instância da minha API que já está no Py. E beleza. Aqui ele está reclamando que está como protected, né? Aqui eu só teria que mudar para private. The private only accessivers. Na verdade isso aqui... Não, isso aqui é um protect mesmo. É um public. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Protect async, get... Não, nesse caso não tem problema. This.api.get. Se pá, é aqui na minha classe abstrata. Tá, o erro tá aqui, ó. Pronto. Se eu voltar lá, ele vai parar de reclamar. Aí aqui ele tá passando como super, né? Pra pegar a dependência desse cara daqui. E tudo mais. E eu acho que é isso. Você pode ir construindo os seus métodos a depender de como você quer que configure, como é que você quer que funcione. Então você pode já pegar a partir da minha classe abstrata aqui, já poder criar o seu post, seu get. Se tiver o codeio, novamente ele vai montar pra você. Fica bem mais fácil até de codar desse jeito. Então eu uso essa extensão aqui, ó. Codeio IA. Eu acho ela bem boa. Tudo mais. Como é que eu uso isso aqui de fato, né? Para usar de fato, eu gosto de criar um arquivo, isso aqui no arquivo index, né? Para liberar todo. Então eu posso criar um export const user service new user service base API instance, que seria a instância do meu Axios. Vamos dizer que eu tenho várias instâncias de Axios. Então eu tenho um outro Axios que é para teste API instance. Que aí ele tem uma configuração de timeout disso aqui. Ele pode ter alguma outra configuração. Deixa eu pensar aqui. Configura. Vou mandar a IAC criativa para o meu lugar.
Crie uma configuração diferente, só de exemplo. Tá processando aqui pra mim. Aqui, ó, ele fez uma configuração com XAPI e tudo mais, que é apenas um exemplo. Então, eu posso ter uma outra instância, um outro service, alguma coisa do tipo, que está configurado e ele está aberto a receber outra instância aqui do teste API instance. Aqui é só mudar para teste service, né? Aqui ele está usando o mesmo service, mas usaria outro service que tem a implementação. Você pode até melhorar, se quiser. Interface, user service, como está no mesmo arquivo, né? User service e user service, get user, post user. E aqui eu posso implementar. Que aí você teria a tipagem do próprio service em si. E você, onde se fosse usar, você poderia usar, chamar o próprio service, a interface do service, do que chamar o service direto. Mas aí é isso. O código está aqui. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida referente, qualquer dor de cabeça que vocês tiverem, podem mandar aí no chat. E é isso. Até mais.